Agradeço também à professora Wanda Serafim, à professora Adriana Gomes pelo convite. É uma enorme satisfação estar aqui falando para vocês sobre o trabalho, resultado desses anos de trabalho de mestrado e doutorado. Bem, sem mais delongas, eu vou direto a projetar a apresentação. Bem, eu vou apresentar para vocês uma contextualização do processo em que surge o Espiritismo e, no segundo momento, eu vou falar do Allan Kardec e, no terceiro momento, eu vou falar sobre a criação do Espiritismo e da doutrina espírita. Bem, por que é importante estudar esse tema? Bem, a relevância desse tema para o Brasil está porque o Espiritismo é o terceiro maior grupo religioso do país hoje, atrás dos católicos e dos evangélicos, com cerca de 3.800.000 adeptos, segundo os dados do último censo. O Allan Kardec é provavelmente o escritor francês mais lido do Brasil, com cerca de 25 milhões de cópias vendidas, isso nos últimos dados levantados, né, pela FEB, né, só de suas principais obras. E o Espiritismo ele é muito influente na assistência religiosa no país. Existem diversas instituições médicas, psiquiátricas, principalmente, também assistenciais no campo da educação, no campo da assistência social em si, e dentro do voluntariado também, né, que apesar de ser um pequeno número de espíritas no Brasil, esse número representa um grande número de voluntários. 52% dos espíritas, segundo dados levantados pela USE de São Paulo, né, que é a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, 52% dos espíritas têm alguma atividade voluntária também. Então, diante da relevância desse tema, a gente se volta para o surgimento dessa ideia, né, dessa religião que é o Espiritismo. Mas, para isso, a gente tem que retornar um pouquinho para o final do século XVIII, quando nós podemos localizar de maneira mais firme o Espiritismo. Bem, as ideias de comunicação espiritual são bem antigas, né? Nós temos diversas em livros, principalmente de natureza religiosa, mas também em fontes históricas e de paleontólogos, que a ideia de comunicação, da busca pela comunicação com os espíritos, ela é milenar. E dentro dessa tradição, no século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente acompanha no mundo o processo de secularização. E nesse processo de secularização, a gente tem um avanço do pensamento científico. A ciência estava criando uma forma de pensamento hegemônico onde existia uma série de aplicações científicas para o nosso dia a dia. Ela saía do campo teórico, estava indo para o campo prático, e isso despertava o interesse cada vez mais de um público leigo. Então, nesse processo, a busca por explicações científicas para esses eventos que eram delegados para a religião começaram a ser almejados, e nesse período as pessoas consideravam possível de ser investigado esses temas até então delegados à religião. E entre esses antecedentes a gente tem o mesmerismo. Bem, o mesmerismo é uma forma de tratamento, uma terapia criada por Franz Anton Mesmer, que era um médico austríaco que chega à França em 1778
e inicia um processo, essa terapia, né, chamada também de magnetismo animal, em que, em sua teoria, as pessoas o universo estaria revestido num fluido harmônico, num fluido universal, e a doença seria gerada por uma interrupção no fluxo desse fluido. Então, o tratamento seria realizar por imposição das mãos, às vezes massagens, às vezes uso de instrumentos como varinhas de metal, ou, em último caso, cubas, que eram banheiras, né, para esse tratamento. O objetivo era justamente desbloquear a passagem desse fluido e assim se restabeleceria a saúde. Como o professor Rodrigo bem disse na semana passada, na palestra anterior, temos que ter em mente que a alopatia, né, que era o tratamento médico tradicional, o tratamento médico tradicional de hoje, ela não estava plenamente desenvolvida. Então, terapias alternativas eram consideradas tão ou algumas vezes mais eficientes do que o tratamento tradicional, como a população francesa alegava, né? Como a gente pode observar nesse livro que eu coloco na imagem, O Lado Oculto da Revolução, do historiador bastante conhecido, né? O Robert Darnton, que fala sobre o mesmerismo e o final do iluminismo na França. Bem, em 1784, uma comissão da Academia Real Francesa de Medicina busca investigar a validade dessa terapia. E no meio dessas investigações se chega à conclusão de que ela não é eficaz. Inclusive, nos relatos, se aponta o processo de magnetização de uma árvore, onde o paciente, ao entrar em contato com essa árvore, ele sentiria o magnetismo animal e receberia ali o tratamento, né? E a pessoa encosta na árvore errada e tem convulsões, que era uma das consequências desse tratamento, na árvore errada, o que contribuiu para que o mesmerismo fosse condenado sob a acusação de sugestão. Só que é um processo, é a época da Revolução Francesa. E nessa época, nós tínhamos um grande processo de separação do pensamento do que era da nobreza, do que era do clero e do que era da população, e a população abraça o mesmerismo, dizendo que o tratamento médico tradicional, ele, na verdade, estava querendo monopolizar o tratamento terapêutico, e como o tratamento tradicional era mais caro, isso seria uma forma de afastar a população mais pobre do atendimento médico, da cura. Então, o mesmerismo é abraçado, e no processo revolucionário francês ele é amplamente utilizado. Então, apesar de ser condenado, o mesmerismo ganhou adeptos, principalmente no final do século XVIII e nas 2 primeiras dezenas do século XIX. Então, surgem o que ficou conhecido mais tarde como fenômeno psíquico. Um discípulo do Mesmer, chamado Marquês de Puységur, ele descobre que no processo de magnetização, a pessoa entraria no estado sonambúlico, que seria um estado alterado de consciência. E nesse processo, ele seria capaz do que o Puységur chamava de expandir a sua mente. E nesse processo, ele seria capaz de diagnosticar a própria doença e também de prescrever medicamentos para sua autocura. Então, surge, dentro do mesmerismo, um segundo movimento chamado de sonambulismo magnético,
a partir de 1810. E entre os magnetistas surgem, quatro vertentes, está escrito três, são quatro vertentes. Existe um erro aqui, mas vou mencionar as quatro. Primeiro, a ideia de que era uma doença, que os mesmeristas mesmo levantavam, que esse processo era um efeito colateral do tratamento mesmérico e por isso deveria ser evitado. O Mesmer diz isso textualmente. O segundo processo seria o sonambulismo magnético, na verdade, seria uma sugestão, ou seja, seria o magnetizador o responsável por sugerir aquilo que o paciente aceitaria de maneira passiva, seria sugestionado a aceitar. Ou seja, o diagnóstico da doença e a prescrição dos medicamentos. A terceira vertente seria a dos chamados psicofluidistas, que que mostravam que aquele processo sonambúlico, na verdade, trazia uma expansão da mente humana, uma nova área da mente humana a ser explorada e ser aprofundada. Logo, deveria ser pesquisada. E o quarto e último grupo, que era o dos espiritualistas, que acreditavam que havia, sim, uma grande novidade naquele processo e que o que estava acontecendo naquele momento era um espírito que estaria se comunicando através daquele paciente. Então, essas quatro vertentes que surgiram entre os magnetizadores, até hoje estão presentes nesses debates. A ideia de que o processo sonambúlico, que depois esse sonambulismo vai ser chamado de mediunidade, quando Kardec inicia essa investigação. A ideia de que a mediunidade é uma doença ainda hoje é uma ideia frequente entre os médicos. A ideia de que a mediunidade é um processo de sugestão ao médium também ainda hoje é uma das explicações para o fenômeno mediúnico. A ideia de que esse processo de estar em um estado alterado de consciência encontra uma nova dimensão da mente humana, como, por exemplo, o inconsciente, que é desenvolvido a partir do estudo com esses sonâmbulos e depois médiuns. E a ideia de que esse estado alterado de consciência é uma ação espiritual. Essas quatro vertentes ainda hoje se encontram como fatores explicativos do fenômeno psíquico. Bem, como eu disse, o magnetismo, apesar de ser condenado pela Academia Francesa, continuou ganhando adeptos e continuou sendo muito requisitado pela sociedade francesa. Em 1826, a Academia Real de Medicina realiza uma nova investigação dos fenômenos. Só que, dessa vez, esses fenômenos, que são realizados por um magnetizador bem conhecido, chamado Barão du Potet, eles chegam à conclusão de que o fenômeno é eficaz. E, com isso, os médicos poderiam utilizar, nas sessões de magnetização, nas suas terapias, o magnetismo, o mesmerismo como tratamento. Só que, logo depois que o mesmerismo é aceito pela Academia Real, médicos como o Dubois iniciam um processo de degradação do mesmerismo, dizendo que esse método não condizia com o racionalismo, que era uma superstição e que era uma vergonha para a Academia Real aceitar esse tipo de prática. Então, no meio desse processo de desgaste do magnetismo, criada uma nova comissão, dessa vez com pessoas que eram convictos na ideia de que o magnetismo não funcionava
e ela é condenada em 1837. Então, dessa vez, nós temos o mesmerismo, o magnetismo animal, não só sendo condenado pela academia, como sendo proibido como prática médica. O médico que utilizasse o mesmerismo poderia perder a licença, né, de médico nesse período, poderia ser expulso da Academia Real também. Bem, o mesmerismo, o magnetismo vai para a Inglaterra, é absorvido na Inglaterra e se transforma no hipnotismo, na hipnose, né, onde ele vai ser usado principalmente para se fazer cirurgias, porque estamos falando de uma época em que os anestésicos ainda não tinham sido desenvolvidos, ainda não eram eficazes. Então, Paul Broca, dentista, vai utilizar em suas operações dentárias o magnetismo para ser uma espécie de anestesia aos seus pacientes, e o James Isdale também alega ter feito 3.000 cirurgias delicadas utilizando o magnetismo no processo como anestesia para evitar a dor de seus pacientes. Então, ela é transformada nesse período, mas na França, sociedades magnéticas continuam crescendo, né? Não mais diretamente vinculadas aos médicos, mas de forma paralela. Bem, então, essa raiz do magnetismo, do sonambulismo, é uma raiz que vai ser muito ligada ao Allan Kardec, ao espiritismo, só que também nós temos uma segunda raiz também desenvolvida no final do século XVIII e início do século XIX, que eram as religiões sociais desse período. Então, o professor Rodrigo já falou um pouco na semana passada sobre a religião, sobre a questão dessas novas religiões surgindo nos Estados Unidos, e na França também nós temos a proliferação delas. E eu coloco religiões sociais porque eram religiões em que se vinculavam diretamente com a situação política e social no caso aqui do estudo, da França no período. O primeiro desses pensadores que criaram essas religiões sociais foi o Saint-Simon. O Saint-Simon era um nobre francês que tinha se convertido para a Revolução Francesa tinha se tornado revolucionário, e ele foi uma espécie de mentor do positivista Auguste Comte também. Aliás, a palavra positivismo, que a gente entende na sociologia e também na história, foi criada pelo Saint-Simon. E o Saint-Simon trazia consigo a ideia de que seria realmente o progresso da sociedade que traria os homens para um processo de fraternidade na Terra. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade permaneciam, e a concretização desses três ideais traria uma espécie de paraíso terrestre. Então, as ideias sociais de desenvolvimento industrial, de que o Estado deveria ser voltado para a promoção da sociedade, ela era permeada de fatores religiosos também, como o Saint-Simon chama de novo cristianismo. A ideia do Saint-Simon é utilizada pelo Auguste Comte nas suas ideias sociológicas, só que o Comte vai retirar a grande parte do pensamento religioso do Saint-Simon, mas a ideia simonista vai se tornar extremamente influente na França. Inclusive, vai surgir uma espécie de igreja simonista, de pessoas que eram emissários dessa ideia de progresso vinculada com a religião. Bom, e a referência do desenvolvimento desse pensamento é esse livro que eu coloco, o Secular Spirituality, né, que é da Lynn Sharp, né, que vai desenvolver essas ideias. Outra pessoa que vai
vai ter uma espécie de seita na França, também nos Estados Unidos, como vimos na semana passada, é esse homem, o Charles Fourier, né, que é conhecido como socialista utópico, né, foi um termo dado pelos socialistas marxistas aos socialistas românticos, como Charles Fourier, que trazia consigo também uma ideia de regeneração da humanidade a partir da Terra, não esperar a morte e o julgamento de Deus para que essas pessoas fossem direcionadas ao paraíso, por exemplo. Seria possível alcançar na Terra através do cooperativismo ou dos falancérios. Inclusive, foi criada essa experiência do Fourier, foi criada também em Santa Catarina, né, a colônia de Saí, durante um curto período, foi criado um falancério nesse período por imigrantes franceses, mas também em diversas outras regiões da Europa e dos Estados Unidos. E nós temos também dois homens, e esses vão ser mais vinculados ao pensamento do Allan Kardec, que é o Pierre Leroux e o Jean Renaud. Esses dois homens eram simonistas, que em 1830 eles rompem com o simonismo e criam uma ideia própria, e eles trazem a ideia de que a sociedade não se regeneraria de uma vez só, num processo revolucionário, mas seriam revoluções no decorrer das eras. Então, assim como a Terra teria revoluções, cataclismas, eras de grandes mudanças climáticas para o seu processo de amadurecimento até o surgimento do ser humano, assim como as sociedades tinham passado por inúmeras revoluções para o seu processo de amadurecimento, o homem deveria também, a partir de reencarnações, se aprimorando para atingir uma sociedade regenerada e fraterna, né, o que eles chamavam de regeneração social. Né? Então, o Pierre Leroux trazia essa ideia da reencarnação do homem nesse processo, enquanto Jean Renaud achava que o processo de reencarnação se daria através da vida em outros mundos. A partir do que o homem se aprimorasse, ele iria reencarnar num outro planeta mais desenvolvido e daí por diante. Percebam que essas duas ideias são ideias que vão estar presentes no pensamento do Allan Kardec. Né? E o Jean Renaud também traz ideias do druidismo, né? Lembrando que o Allan Kardec vai adotar um pseudônimo druida, que tem a ver com o processo do nacionalismo francês, né? Entre outros princípios. O próprio Kardec vai falar diretamente que o Jean Renaud é um dos precursores do espiritismo. Já do Pierre Leroux, ele menciona o seu trabalho, mas não desenvolve, porque o Pierre Leroux ele vai tomar uma postura mais radical politicamente. O Pierre Leroux é o criador da palavra socialismo. Né? Pela primeira vez que se adota esse termo, foi o Pierre Leroux em 1831. Só que ele mesmo recusava essa denominação de socialista, porque ele dizia que socialismo ele só aceitaria essa denominação se socialista fosse a pessoa que acreditasse que a sociedade ia alcançar a igualdade e a fraternidade através de inúmeras reencarnações, coisa que o socialismo marxista não aceitava, né? Inclusive em cartas do Marx para os socialistas franceses, ele dizia diretamente que abominava esse pensamento religioso que os socialistas franceses traziam consigo. E o Engels também escreve algo semelhante também na década de 70. Então, como eu disse, esses dois pensadores vão ser muito influentes,
e vão trazer essa ideia de reencarnação que não foram criadas por esses dois homens, né? Lembrando, as origens da ideia de reencarnação na França, ela estaria vinculada a um geólogo, geólogo e botânico francês chamado Bonnet. Ele vai criar a ideia da palingenesia, que seria a ressurreição de uma planta, por exemplo, depois de morta, essa planta ressurgiria, né? Isso o Bonnet chama de palingenesia. E esse pensador alemão, o Gotthold Lessing, o Lessing vai trazer a ideia da palingenesia para a sociedade. Seria o que ele chama de palingenesia social. No final do século XVIII, ele diz que a educação, que os seres humanos seriam educados não de uma vez só, mas cada vez mais no decorrer de suas reencarnações, assim como a sociedade se aprimoraria nesse processo. E essa ideia começava a percorrer os salões franceses, em que nós tínhamos diversos pensadores de múltiplas áreas, né, desde cientistas a escritores românticos. Então, no romantismo francês, nós vamos ter a ideia de reencarnação nos romances franceses serão divulgados principalmente nas décadas de 20, 30 e 40 do século XIX. Então, nós vamos ter escritores como Charles Nodier, Delphine de Girardin, René Taillandier, Caroline Marbotti, Georges Sand, entre outros, tratando de temas sobre reencarnação em suas obras. Então, o que eu quero mostrar com isso é que a ideia da reencarnação e a ideia de possibilidade de comunicação com o espírito já estavam sendo debatidas muito antes, décadas antes, vamos colocar assim, do espiritualismo moderno que surgiu com as Irmãs Fox em 1848, né, que já foi mencionado pelo professor Rodrigo na semana passada, de maneira brilhante. Então, esses espiritualistas norte-americanos que descobrem técnicas de supostas comunicações com os espíritos, eles partem em uma missão à Europa, primeiro à Inglaterra, desembarcam na Inglaterra em 1852 e iniciam as demonstrações do que seria conhecido na França de fenômeno das mesas girantes, porque elas se adotariam uma espécie de alfabeto e através do giro ela se comunicaria. Dançantes, porque elas bateriam os pés como uma forma de comunicação, que seria a tipologia. E falantes, porque em um terceiro momento vão se aperfeiçoar as formas de comunicação e, a partir daí, vamos ter os médios escreventes ou psicógrafos. Então, em 1852 e 53, esses fenômenos começam a pipocar na França e é aí que surge o Hippolyte Léon Denis Arrivai. Quem era o Hippolyte Léon Denis Arrivai? Ele sempre assinou como chefe de instituição, né, que seria uma espécie de diretor de escola. Criado de uma família de juristas, ele perde o pai muito cedo, com 4 anos de idade, o pai é dado como desaparecido. Com 3 anos, desculpa, o pai é dado como desaparecido porque ele era um advogado do exército napoleônico e na campanha que vai levar ao processo de destituição da família real portuguesa, da fuga da família real portuguesa para o Brasil, o pai do Hippolyte Arrivai desaparece nessa campanha. E ele cresce com a mãe e com o tio,
E com 14 anos, no processo de restauração monárquica, quando Napoleão perde, né, sua principal batalha, ele é enviado para a Suíça. Não existe uma fonte direta nesse processo, mas como a família, tanto materna quanto paterna do Allan Kardec, eram republicanos históricos, o avô materno tinha sido guilhotinado na Revolução Francesa por ter adotado a ideia republicana, dá para se imaginar que colocar o Hippolyte Rivail numa instituição suíça, longe da França, que estava prestes a ser restaurada nesse período, seria uma estratégia da mãe para talvez evitar a tragédia que assolou o pai dela, né, no passado. Mas também era a principal instituição de ensino onde o jovem Rivail vivia, que era na região de Bourg-en-Bresse. Ele nasce apenas em Lyon. Lyon era a principal cidade daquela região, fica a 60 quilômetros de Bourg-en-Bresse. Ele apenas nasce lá por conta, provavelmente, de dificuldades no parto que a mãe do Hippolyte Rivail tinha. Sabemos disso porque ele nasce numa casa de águas, que é um lugar de tratamento a partir das águas, onde se prometia também partos melhores com esse tratamento. E logo depois ele volta a Bourg-en-Bresse e lá ele fica até os 11 anos de idade, quando ele é direcionado à escola de Pestalozzi, à escola de Verdun. E é interessante que nessa escola de Verdun ele traz uma série de pensamentos que vão estar presentes no Espiritismo, como, por exemplo, a ideia da adoção de uma moral religiosa. O ensino religioso era uma prática constante, obrigatória no ensino francês, na Suíça também, mas o Pestalozzi recebia protestantes e católicos na mesma escola, no mesmo internato. E talvez para evitar conflitos entre católicos e protestantes, o Pestalozzi teria abolido também as questões que separavam o pensamento dos católicos e dos protestantes, e se basearia apenas na moral cristã. E é justamente isso que já Allan Kardec, na introdução do Evangelho, ele diz que vai fazer. Vai se afastar das ideias que geram contradições e vai se fixar apenas na moral cristã. Então, essa é a parte da educação que o Allan Kardec vai receber, que o jovem Rivail, né, o futuro Allan Kardec, vai receber. E o interessante é que o Pestalozzi, o Castelo de Verdun, era um grande centro de visita de diversos filósofos do período. Então, inclusive o Lessing, se eu não me engano, ele visita o Goethe, Lessing, eles visitam o Castelo de Verdun para conhecer esse método. Então, que prima pelo conhecimento científico e pela ideia de que os mais velhos educam os mais novos e por essa ideia dessa moral religiosa também. O Pestalozzi vai influenciar os principais pedagogos, inclusive os atuais, né? O Freinet é muito influenciado pelo Pestalozzi, por exemplo. Então, o jovem Rivail fica lá, faz o seu complemento para poder lecionar sobre o método Pestalozzi e parte direto para Paris. E lá em Paris ele vai tentar fundar uma instituição semelhante àquela que ele tinha estudado, um internato voltado para meninos, no primeiro momento, que tinha por objetivo reproduzir o método do Pestalozzi. E para isso, ele também vai se vincular, já em Paris, a uma série de sociedades científicas. Por isso, o Kardec estava envolvido numa ideia que era da polimatia, ele era uma espécie de polímata, que era algo muito frequente até o final do século XVIII. O polímata é aquele que tem múltiplos conhecimentos, que se aprofunda em diversas áreas. E ele vai se vincular a 13 sociedades científicas ou de emulação.
Lembrando que a ideia da sociedade científica ainda ela era parcialmente profissional e parcialmente amadora, né? Ela tinha princípios, ela aceitava apenas pessoas conhecedoras do tema a ser estudado, pessoas eminentes, mas ela absorvia ainda uma série de pessoas que eram mais curiosas do que produtoras de conhecimento em si. Mas o Allan Kardec, por exemplo, vai se vincular à sociedade histórica francesa. O Instituto Histórico Francês, por exemplo, serviu de inspiração para a criação do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, por exemplo, só para mostrar que não era uma sociedade meramente amadora. E o Rivail, ele se tornou vice-presidente da área vinculada à matemática, a história da matemática, que era a área que ele tinha mais aptidão. Ele vai produzir inúmeras obras vinculadas ao ensino de matemática, principalmente. E também vai se vincular a sociedades de promoção da ciência, sociedades frenológicas, ele se diz magnetizador, embora não se tenha encontrado nenhum diploma a respeito de uma sociedade magnética, que provavelmente ele teria também, mas dava para perceber, dá para se notar que essas sociedades a que ele se vinculava servia também para que ele pudesse produzir material didático, para que ele pudesse lecionar sobre essas disciplinas tão diferentes, né, que ele chegou também a dar aula de botânica, anatomia comparada, química e por aí vai, e um pouco desse conhecimento era vinculado a essa ideia da participação dessas sociedades. Inclusive, ele ganha um prêmio com a proposta de melhoramento da educação pública. Ele também vai produzir um artigo na Sociedade de Frenologia. Deixa eu ver se tem. E porque ele era uma pessoa vinculada ao ensino feminino, defensor do ensino laico também, que as igrejas não tivessem a tutela, ser a única responsável pela educação na França, era favorável ao ensino de mulheres, que não era exercido na França no período, e também ao ensino científico. É justamente nessa obra que ele prepara para a Sociedade de Melhoria da Educação Pública, em que ele diz que o conhecimento era importante porque afastaria a superstição das crianças, e assim elas não acreditariam que fogos fatos seriam fantasmas, né? Que aquelas fumaças muito emitidas no pântano, aqueles gases, seriam confundidos com fantasmas. Ou seja, ele tinha até então uma ideia resistente à existência, à possibilidade de comunicação do espírito. Até que em 1854, o Allan Kardec, vamos usar o termo Rivail, né, o Hippolyte Rivail, ele encontra pela primeira vez com os fenômenos, ele diz, né, ele relata que ele teve contato, o que é um fato um pouco impressionante, porque em 1853 os principais jornais franceses já noticiavam as mesas girantes. Então, particularmente eu penso, Guilherme Couchet também, que é um outro historiador, pensa que fosse difícil ele não ter tido conhecimento das mesas girantes em 1853, mas ele alega que em 1854 ele tem as primeiras notícias, ele trata com ceticismo, né? Ele utiliza até um termo utilizado pelos magnetizadores, né? Em que ele diz quando quando tem um contato, ele diz que só acreditaria quando provarem que uma mesa teria cérebro para pensar ou nervo para sentir, e assim se tornar sonâmbula, ou seja, em um estado propício para responder as perguntas. Fora isso, ele destinava a questões físicas da eletricidade ou do magnetismo como possíveis respostas para o fenômeno das mesas girantes.
Até que, tocado pela insistência de amigos em participar, em assistir uma sessão, ele fica impressionado com os fenômenos e inicia o seu processo de investigação. E, para isso, ele adota uma série de métodos que são... provavelmente ele buscou em suas participações nas sociedades científicas às quais ele estava vinculado. Porque, por exemplo, nas sessões em que ele investigava, ele buscava ver médiuns desconhecidos uns dos outros. E ele buscava também fazer a mesma pergunta para médiuns diferentes, para evitar a combinação de respostas. Ele entrava em contato com correspondentes de diferentes localidades. Ele visitava locais onde havia os fenômenos mediúnicos, como espécies de trabalhos de pesquisas de campo, em que ele vai até o local onde o fenômeno ocorre, né, para verificar a validade ou a existência dele. Ele busca exemplos históricos de situações semelhantes no passado, que foram bem relatadas. E, nesse processo, ele busca uma espécie de consciência das induções, que é a validade de uma afirmação a partir da repetição dessa mesma afirmação por médiuns diferentes. É claro que aqui eu não vou entrar na natureza da existência de espíritos ou não, mas o que eu verifiquei no trabalho é que ele constrói o espiritismo a partir dessas mensagens dos médiuns. Ele acreditava que essas mensagens eram de origem espiritual e aquelas mensagens que ele recebia, ele iniciava um processo de análise e, a partir daí, ele constituía o que ele chamava de ensaios teóricos, que depois viravam parte do que seria a teoria espírita. Então, ele utilizava esses materiais como a fonte primária para o conhecimento que ele constrói ali, o que é algo um pouco diferente do que até o movimento espírita religioso pensa, né, de que ele teria recebido, que o próprio Kardec era médium, de que ele teria recebido os textos já escritos, né? Um dos apelidos dos livros do Kardec é Pentateuco Espírita, se remetendo às obras judaicas, né, que foram reveladas dentro da tradição judaica. O próprio Allan Kardec não dizia que as obras eram reveladas, e sim um trabalho de pesquisa, né, de investigação. E a busca da consciência das induções era o que se tinha de método mais avançado da ciência. Por exemplo, naquela época, na ciência da época, é claro, naquela época o Charles Darwin teria desenvolvido a teoria darwinista dele a partir da consciência das induções. O próprio pesquisador que criou a palavra cientista, ele dizia, William Whewell, o nome dele, ele dizia que a forma mais sofisticada de se produzir ciência naquele período era a partir da consciência das induções, ou seja, diversas fontes diferentes apontando um mesmo tipo de resultado. A partir daí, se é possível ter maior certeza a respeito da validade daquele conhecimento, sem que esse conhecimento se transforme em um dogma, né? O próprio Kardec, ele constrói o espiritismo dentro de um primado científico. Ele coloca o espiritismo como uma ciência, ele diz, uma ciência de observação, e ele coloca também como que desenvolve uma filosofia racional, e dessa filosofia racional teria consequências religiosas, né? Consequências morais que ele coloca, né? Ele nem fala diretamente de consequências religiosas, só que a consequência moral
instituída, conhecida, amplamente divulgada na França, era a moral cristã. Então, por isso ele vincula as consequências morais com as consequências cristãs. Bem, então a partir daí ele vai investigar e nesse processo ele revela esse processo de afastamento de hipóteses concorrentes do espiritismo, como por exemplo da fraude. Havia muitas fraudes foram reveladas, como por exemplo o caso dessa fotografia que está à esquerda, né, de um mágico chamado Robin, né, que para demonstrar que as manifestações espirituais eram fraudes, ele mesmo teria realizado essas fraudes a partir dessas fotografias. Também foram pegos em fraudes os irmãos Davenport, né, que cobravam em teatros apresentações em que instrumentos musicais tocavam sozinhos, né? E também a investigação de médicos das irmãs Fox, né, que foi mencionada pelo professor Rodrigo na semana passada. Né? Os médicos deduzem que as irmãs Fox elas estalariam o fêmur, né, que seria possível fazer esse estalo, e assim elas produziriam as batidas que seriam as supostas comunicações espirituais. O Allan Kardec diz que a fraude existe e que é um serviço ao espiritismo que essas fraudes sejam reveladas, mas ele dizia que existia uma série de pessoas que não cobravam, ao contrário do Robin, dos irmãos Davenport, das irmãs Fox, que não cobravam e que tinham mais a perder do que a ganhar com a exposição dessas comunicações supostamente espirituais. Eram pessoas que as filhas perdiam casamentos, o nome das pessoas eram questionados por acreditarem no que a maior parte da sociedade acreditava ser uma superstição. Então, e ele dizia que teria que investigar cada uma dessas pessoas para se revelar a hipótese das fraudes, mas no caso ali havia outros elementos que levavam ele a entender que a fraude não seria uma hipótese suficiente para afastar a possibilidade de comunicação espiritual. Também houve a hipótese de uma ação física inconsciente. O próprio Michael Faraday, que é até hoje um dos principais físicos, né, da história, ele faz uma investigação das mesas girantes, ele coloca placas de cera na ponta das mesas, e ali ele descobre que houve o toque dos participantes da sessão, que todos estavam pressionando a mesa no mesmo sentido, fazendo ela rodar. Mas o Faraday dizia que as pessoas que ele investigou eram pessoas idôneas, que ele conhecia de longa data. E aquelas pessoas acreditavam que estavam produzindo fenômeno espiritual. Então ele diz, bem, eu afastei a hipótese da ação física, mas eu não consigo afastar as hipóteses da ação da psicografia ou da psicofonia, né, que a pessoa escreveria diretamente, e eu não consigo explicar por que essas pessoas não acreditam que elas estão pressionando a mesa. É a partir daí que surge a ideia psicológica do auto-engano ou de uma ação inconsciente, né, de mecanismos inconscientes atuando no processo, coisa que não se conhecia até então. Então, a partir daí se desenvolve a ideia da ilusão ou da alucinação. Então, até um observador dos fenômenos, em 1854, ele diz que os supostos espíritos nasceriam das profundezas misteriosas das mentes. E elas se mostrariam vivas no teatro da nossa consciência. É uma ideia que se tornou a matriz do pensamento de um psiquiatra francês bem famoso, chamado Pierre Janet, que vai divulgar sua ideia na Escola de Salpêtrière, onde o Freud estudou, teve conhecimento dessas ideias e teria
desenvolvido sua ideia de inconsciente, apesar do Freud afastar a possibilidade dos médiums e das investigações dos médiums, né? Ele dizia que isso era apenas ataques histéricos. O Allan Kardec retruca essa hipótese, afirmando que uma ilusão, uma alucinação, ela é pessoal, ela é individual. E nesse caso, no caso de uma sessão mediúnica, né, dezenas de pessoas teriam visto o mesmo fenômeno. Né, teriam visto a mesa se mexer, a mesa se levantar, a mesa quebrar, e a mesa continuava quebrada depois da sessão, o que mostraria para o Kardec que a hipótese de uma ilusão, de uma alucinação coletiva, não seria suficiente para explicar a suposta atuação, a suposta comunicação mediúnica. Ele também investiga a questão da ação fluídica dos magnetizadores. Os magnetizadores acreditavam que era o fluido da participante da sessão, do médium, que mexeria na mesa, que captaria informações oriundas de outras pessoas, que acessaria informações desconhecidas para revelar aquilo na sessão mediúnica. O Kardec aceita essa hipótese, inclusive. Ele diz que boa parte dos fenômenos existentes são anímicos, ou seja, não tem uma natureza espiritual, mas ele diz que, muitas vezes, o espírito comunicante diz um nome, o nome de uma pessoa que já tinha falecido, que essa pessoa assina com uma caligrafia semelhante a essa personalidade desencarnada, que o médium traz informações dessa pessoa desencarnada que ela não conhecia, que o médium também fala no idioma da pessoa, um idioma que o médium não conhecia. Então, esses fatores para o Kardec dizia que era mais simples, mais fácil, mais claro acreditar que o espírito que o suposto espírito que estava se comunicando era realmente aquele espírito, do que achar que o médium captou o fluido magnético daquela pessoa que estava vagando no ar e assim conseguiu produzir aquela comunicação. Então ele se convence da hipótese espiritual. Não é só o Kardec, né? Outros pesquisadores se convencem também, como vocês observaram na exposição do professor Rodrigo, só que eles traziam naturezas diferentes. Uma que poderia ser um demônio se comunicando, a igreja trazia essa ideia, né, de que as comunicações eram um demônio atuando. Outros diziam o contrário, que eram espíritos glorificados, anjos se comunicando. E o Kardec dizia que eram espíritos de diferentes situações, porque eles não traziam, muitas vezes eles traziam mensagens edificantes, o que um demônio não faria, segundo ele. Muitas vezes eles traziam mensagens pouco importantes, o que um anjo não faria, e que eram espíritos de diferentes naturezas, de pessoas que tinham morrido e estavam se comunicando. É a partir daí, chegando, que ele desenvolve essa ideia de ciência. Ele diz que os médiuns seriam como microscópios ou telescópios que tinham acabado de serem aperfeiçoados, né? Planetas estavam sendo descobertos, Urano foi descoberto na mesma época, né, que o Kardec estava desenvolvendo essa tese. Graças ao aperfeiçoamento dos telescópios, os microscópios estavam sendo... eram grandes descobertas daquele período. Então, ele acreditava que o médium era um microscópio do mundo espiritual, da investigação do mundo espiritual. Era através dos médiuns que ele conseguiria desvelar, naturalizar aquilo que era sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual. E ele também cria uma sociedade de estudos espíritas,
muito parecido com a sociedade científica que ele participava, que ele ia às reuniões. A pessoa tinha que se filiar, ele tinha que aceitar, e os outros membros depois tinham que aceitar a vinculação desse novo membro, e ali eles discutiam as mensagens recebidas dos diferentes médiuns. E ele também cria a Revista Espírita, que vai se dedicar, vai fazer 11 volumes ininterruptos, de janeiro de 58 até o seu desencarne, no final de março de 69, ele deixa pronta, mesmo falecido, ele deixa pronta a edição de abril e parte da edição de maio. Ele vai produzir de maneira ininterrupta e pontualmente as revistas espíritas, trabalhando basicamente sozinho. E aquilo se manifesta como uma espécie de anais, ou seja, de proceedings das sociedades científicas que faziam revistas, jornais para divulgar para os seus associados. A revista espírita era divulgada para os seus assinantes as descobertas feitas pelo espiritismo. Mas nem tudo que era produzido na revista espírita era publicado em seus livros. Era um processo de amadurecimento. Primeiro ele publicava, depois ele discutia, e depois ele verificava se aquela carta tinha, se aquela comunicação, se aquele item a ser debatido tinha sentido. Porque, para ele, as descobertas tinham que estar associadas ao conhecimento científico já realizado pela sociedade. E agora, encaminhando para o final, então ele vai desenvolver o que eu costumo dizer na minha dissertação e na minha tese de teoria espírita, porque ela vai avançando, né? Ela sai de um livro de 500 perguntas para 5 obras, para 11 anos de edição de revista espírita, o conhecimento que vai avançando. Um princípio que ele coloca no primeiro livro dos Espíritos, de 2 linhas, ele desenvolve na sua última obra 10 páginas sobre aquele mesmo princípio e cita as fontes de onde que ele descobriu fatores novos a respeito daquele conteúdo, como, por exemplo, perispírito, né? O conceito de perispírito. Então, ele vai desenvolver apesar de diversas acusações, como aquelas que eu tinha mostrado, de que era fraude, de que era loucura, de que era uma atuação demoníaca, e o Kardec consegue progredir com o espiritismo até o final de 69, e até o final, na sua morte, no início de 69, mas logo depois do seu desencarne, o espiritismo entra numa nova fase, e a sociedade muda também. Nós temos um forte processo de profissionalização da ciência, que começa a oferecer explicações alternativas para as supostas comunicações espirituais. A ideia de loucura, o Kraepelin, um psiquiatra que atua na França, ele vai iniciar um processo de um livro básico da psiquiatria, que ele coloca todas as formas de mediunidade como processo de degeneração do cérebro. Também surgem as hipóteses do inconsciente, da atuação inconsciente, da memória escondida, a criptomnésia, das múltiplas personalidades que dariam explicação para o espírito, por exemplo, vindas da psicologia. Ao mesmo tempo, as pessoas que prosseguiam com as investigações a respeito dos médiuns eram perseguidos, né? Pessoas importantes como Alfred Russel Wallace e William Crookes tiveram suas investigações sobre médiuns ignoradas ou colocadas como processo já de senilidade desses pesquisadores. Então, tudo isso contribuiu para que o espiritismo perdesse força na França. Embora continuasse com números significativos até a Primeira Guerra Mundial e depois, durante o período entre guerras, há um ressurgimento do espiritismo provisório, ele vai passar a dividir adeptos com a metapsíquica
que é uma espécie de parapsicologia francesa, a pesquisa psíquica, né, consagrada pelos pesquisadores ingleses, a parapsicologia, que é do início do século XX, e a religião, né, que é o fator que o Brasil vai abraçar. Então, essa ideia de ciência, essa ideia de uma filosofia que se desenvolve a partir da observação dos fenômenos, ela perde força e vai se estabelecer no Brasil mais dentro de sua matriz religiosa. Os motivos para isso vão ser explicados na próxima fala da professora Adriana, da professora Angélica, que detalha um pouco mais sobre a institucionalização do espiritismo como religião no Brasil. Bem, então foi um pouco além do que eu gostaria, em termos de horário, mas eu fico à disposição de vocês, caso tenham dúvidas,